vocês. André está babysitting. O Andrezinho e a Cecília. Eu acho que ele deve estar assistindo a gente agora. Que Deus abençoe vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus. Nós vamos ler duas passagens. Primeira, eu quero ler Atos e Mateus. Vamos ler Mateus primeiro, Mateus 6, 22 a 24. Mateus 6, 22 e 24. Fez a minha tradução um pouquinho diferente da sua aí. Ela diz assim: a luz do corpo, ou a lâmpada dos olhos, do corpo são os olhos. Por isso, se o teu olhar for bom, todo o teu corpo tem luz. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo fica às escuras ou em trevas. Ora, se a luz que há em ti não passa de escuridão, que grande será essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, ou não gosta de nenhum deles, ou estima o outro. Ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não podem servir Deus e ao dinheiro. O outro é Atos, capítulo 2, verso 42 e 46. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, nem português aqui, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os cristãos viviam unidos e tinham tudo em comum, ou punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades assim como os outros bens e dividiam o dinheiro entre todos de acordo com a necessidade de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração, com alegria e singeleza de coração. Senhor Jesus, obrigado pela lição que o Senhor deixou para a gente. Obrigado pela tua vida, pelos teus ensinamentos, e que esses discípulos que estavam aqui em Atos dos Apóstolos, neste relato, estavam agora praticando aquilo que o Senhor tinha ensinado, tinha mostrado para eles como fazer. Hoje à noite nós estamos reunidos neste lugar como discípulos do Senhor também. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a colocar em prática aquilo que tantas vezes lemos, muitas vezes ouvimos, que possamos amar estar juntos, que possamos valorizar a comunhão, que possamos ter como prioridade na nossa vida como igreja o estar juntos, em oração, no partir do pão, de casa em casa. Ajuda-nos, Senhor, a revelar ao mundo através da nossa atitude de que nós somos Teus discípulos. Faça isso com a gente, para que o mundo saiba que o Senhor, que Deus enviou Jesus Cristo. Toma agora, Senhor, todo o meu ser, cada milímetro deste lugar. Que a Tua palavra fale no nosso coração, que nos ajude a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém.
Eu gostei dessa reflexão, e não estava aqui no sábado passado, penso que já devia estar aqui. A unidade da igreja vem como resultado da decisão de andarmos e permanecermos juntos. Eu queria perguntar para você, quantos de vocês já presenciaram ou já viram um milagre acontecer? Quantos de vocês já experimentaram um milagre na sua vida? A sua salvação é um milagre. Milagre da vida de Deus que nasceu dentro de você. Você nasceu de novo, esse é um milagre. Esse é o maior milagre que os seus olhos podem contemplar. Este é o maior milagre que você pode presenciar em todo o tempo que você viver na face da terra. É uma vida transformada pelo poder de Cristo Jesus. Mais uma pergunta: quantos de nós, agora estou me incluindo, queremos ver milagres acontecendo no nosso meio? E eu quero chamar a sua atenção na segunda parte aqui do meu compartilhamento. Primeira vai ser Mateus, que eu quero falar sobre um coração, um só coração e uma só visão, ou uma só visão e um só coração. Singeleza de coração, unicidade de visão. Se nós queremos nos próximos 10 anos, não só nos próximos 10 anos, mas no decorrer da nossa vida, se Deus nos der a graça de permanecermos nessa terra mais do que 10 anos, é presenciar os milagres que Deus há de fazer no nosso meio, em nós e através de nós. E para que tenhamos unicidade de visão, para que possamos ter singeleza de coração, nós precisamos aprender que o fator máximo para que isso aconteça chama-se comunhão, fellowship. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então nós temos que compreender aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos assimilar, precisamos encarnar a visão de Deus para a igreja. E nós temos aqui a visão da igreja: crescer como discípulos de Jesus, imitando o Mestre de que maneira? No amor, na fé, nas obras e no ganhar de vidas. Em outras palavras, fazendo discípulos de todas as nações. Aqui em Mateus, Jesus nos ensina, nos dá um ensinamento profundo, que eu gostaria que você tomasse esse ensinamento não só para a sua vida hoje, mas para uma referência futura. Aqui Jesus fala sobre os olhos, ele está falando de visão. Se uma pessoa perde a visão, ela perde a coisa mais preciosa da sua vida. Se ela perde a sua visão, ela perde tudo. Não estou falando da sua visão natural, estou falando da visão espiritual. Tudo que os olhos é para o corpo, a visão é para o seu espírito. Se a luz que entra nos teus olhos, lembre-se que se você entende um pouquinho aí de ciências, ou sei lá, se é de anatomia, o que for, se você compreender o corpo humano, você sabe que a luz que penetra nos seus olhos, que o seu cérebro registra, lhe dá condições de você andar pelas ruas, lhe dá condições de você se mover, de você ver as coisas que vêm contra você. Se você está andando numa rua, só o barulho não basta, você precisa ver de que lado vem o barulho.
Se você não tem a sua visão clara, você não consegue alcançar o seu destino de maneira fácil, a não ser que alguém lhe pegue pela mão e te leve até lá. Mas nós estamos falando da nossa visão espiritual. Só para você ter uma ideia, feche os olhos por alguns segundos. Feche, não abre os olhos. O que eu estou fazendo? Agora abre os olhos. Só sabe o que eu fiz quem ficou de olho aberto. Se você fechou os olhos, você não sabe que eu acenei com a mão direita. O que os olhos é para o seu corpo, a sua visão é para o seu espírito. E se nós quisermos prosseguir nos próximos 10 anos com esta determinação de cumprir esta visão, nós precisamos compreender um pouco mais daquilo que Deus quer para a gente. Agora eu quero falar da singeleza de coração. Pode deixar que hoje eu não vou tirar o óculos um monte de vezes, não. Singeleza de coração é o ideal de ter devoção exclusiva a uma tarefa, a uma missão, ou seja, livre de duplicidade ou fins secundários e egoístas, pureza de espírito, simplicidade, sinceridade, ou seja, singeleza de coração. Quando Lucas, o Dr. Lucas aqui, nos deixa esse relato no livro de Atos dos Apóstolos sobre os milagres que ocorriam no decorrer da sua narrativa. Não sei se você percebe, mas os milagres sempre estiveram ligados a uma coisa principal, a comunhão. Estava sempre ligado à comunhão. Milagre que ocorria na vida dos discípulos e dos apóstolos traz consigo esse contexto, ou seja, da capacidade de operar milagres com a comunhão. E eles perseveravam unânimes no partir do pão, ou seja, de casa em casa, no partir do pão e na oração. Ora na casa de um, ora na casa de outro. Quantos aqui gostam de ir na casa dos amigos, comer um churrasco, principalmente quando você, não é você que tem que levar a carne, a picanha? É bom, não é? Você gosta de conviver com os amigos? Não dá uma coisa, não levanta o seu astral? Não te faz feliz estar com uma pessoa que você gosta? Você curtir a amizade, curtir aquele bando de gente, contando histórias, compartilhando das coisas da semana, até mesmo um aborrecimento. Nós somos seres humanos e fomos criados para ter comunhão uns com os outros, para nos relacionarmos. Nós não fomos criados para vivermos enclausurados, para nós ficarmos presos num cubículo ou dentro de 4 paredes, na nossa sala, agora, nesse tempo, olhando para uma tela, vendo um monte de imagens passando na sua frente, um negócio chamado televisão. Nós somos chamados para se relacionar. Alguém me falou, me contou, sobre, acho que eu estava falando com o Márcio na semana, que numa casa a família inteira, não, eles estavam num restaurante, não é isso? Acho que foi o Márcio mesmo que falou, se não foi? Estavam num restaurante, a família inteira, e a pessoa comentando, não existe um lugar tão gostoso, bom, para vocês ter comunhão. Eu não sei o que é esse negócio de comer, se tem alguma coisa a ver, mas comer junto é bom demais, gente. E você se assenta ali, está conversando, conversa vai, conversa vem, uma família assentada na mesa de um restaurante, jantando ou comendo,
e cada um lá no seu BBM, cada um no seu celular. Devia estar falando um com o outro, mandando mensagem um para o outro. Esse é o cúmulo da falta de comunicação, né? É um absurdo. Quando nós nos assentamos, quando estamos juntos, é para termos comunhão uns com os outros e perseverar unânimes de casa em casa no partir do pão e na oração. Eu sou adepto de grupos pequenos. Eu creio piamente no crescimento da igreja em grupos pequenos. Ali você tem condições de se relacionar. Às vezes é impossível você chegar na igreja e se relacionar com todos. Você não consegue conversar com todo mundo. Alguns acham que existe uma panelinha, mas eu quero que você entenda uma coisa: há pessoas que têm afinidades diferentes com outras, mas não significa que elas não gostam de você. Não significa que elas não ligam para você. Cada um tem uma afinidade diferente, elas se identificam. Quando elas se identificam, então aproveite essa oportunidade. Que se identifique, compartilhe, procure uma pessoa para você crescer junto. Procure uma pessoa para você abrir o coração, ou para você conversar de coisas que você não conversa com todo mundo. Uma pessoa que lhe inspira confiança, é uma pessoa madura, um cristão já experiente, para que vocês juntos possam aprender e caminhar e ajudar um ao outro nas áreas em que um tem dificuldades. Ninguém é perfeito. Eu preciso compartilhar com pessoas de áreas ou coisas da vida que você pode me ajudar. Você já passou por lá, você já teve essa experiência. Eu sou mesmo adepto dos grupos pequenos. Eu tenho certeza que Deus nos dará a bênção de breve. Estou dizendo breve porque eu creio que para Deus o tempo não é nada. Temos grupos pequenos, a igreja crescendo de maneira saudável, pastoreando as pessoas, as pessoas novas que vão chegando e vão se entrosando no corpo. É uma maneira de entrosar um ao outro com uma facilidade maior e é mais eficaz no acompanhamento e no pastorado também. Mas a gente precisa de encontrar esse companheiro. Amado, quando você não compartilha as suas ideias com outras pessoas, quando as suas ideias não podem ser compartilhadas, ou você também não consegue ouvir outras ideias e participar delas, a pessoa não cresce. A comunhão é como, eu diria, a comunhão causa polinização, é como uma borboleta ou até mesmo um beija-flor. Quando você tem comunhão uns com os outros, quando há comunhão, há crescimento. Às vezes há atrito, mas exatamente isso também nos ajuda a crescer. A Bíblia diz que ferro com ferro é que se afia. Você já viu a história das pedrinhas no rio, no riacho? Por que elas são redondas? Ninguém foi lá tirar os cantinhos dela com uma lima ou com esmeril, não. Elas vão rolando à medida que a corrente, que a água vai levando a força da corrente, elas vão batendo umas nas outras e vão quebrando as quinas e elas então vão ficando redondas. Porque é assim que a gente cresce. É assim que mais para frente, à medida que as correntezas da vida vão passando, já não ferem mais umas às outras. Pelo contrário, elas servem de suporte uma para a outra, para continuar, seguir o seu caminho. Comunhão causa polinização e faz com que você seja frutífero. Você precisa ser capaz de equilibrar algumas coisas fora das suas ideias com outras pessoas. E chama-se crescimento, chama-se maturidade. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos,
quando a gente compreende essa questão que os irmãos viviam de casa em casa no partir do pão da oração, nos ensinamentos dos apóstolos, quando aconteceu a grande perseguição da igreja, você sabe o que houve? Você acha que a igreja acabou? Pelo contrário, foi ali que houve a grande explosão numérica da igreja, porque eles tinham essa convicção que eles se reuniam no templo, agora eles não podiam mais se reunir no templo, eles foram de casa em casa, continuaram a fazer aquilo que eles aprenderam a fazer. Por isso que Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ensinando-os a guardar, ou seja, ensinando-os a ganhar vidas. Discípulos que fazem discípulos. Discípulos que são eficazes. Discípulos que seguem os passos do Mestre. Discípulos que aprendem, que é fiel no amor, na fé, compartilha a sua fé e também na comunhão com os irmãos. Gente, aqui, no lugar, no país onde vivemos, escolhemos para viver, é um país onde há muita solidão. E as pessoas correm de um lado para o outro. Você já percebeu que aqui na Inglaterra o tempo passa mais depressa do que nos outros lugares? Parece, não parece? Sabe por que você fica tão envolvido com as coisas e você perde o tempo precioso de lidar ou de estar em comunhão com as pessoas? Mas o que Deus quer da gente é singeleza de coração. E o meu desafio, o desafio que eu quero lançar para você essa noite, o desafio que eu gostaria de lançar para você, Deus está tirando um monte de coisa da vida da gente. Nós aprendemos nas reuniões passadas, nas mensagens, que Deus está limpando a casa, está limpando a nossa vida, o nosso coração. Eu gostaria de lançar o desafio para que você se esmere, para que você possa se esforçar mais a ter comunhão com os irmãos, você ter comunhão uns com os outros. Nós temos, comece na reunião, logo depois da reunião de sábado nós temos aqui o Link Café. Fique um pouco mais de tempo, converse um pouco mais com as pessoas, conheça mais uns aos outros, e você vai ver quanto você já perdeu. Mas não é tarde para você ganhar. Não é tarde para você recuperar o tempo perdido, porque Ele, Deus, vai lhe proporcionar momentos maravilhosos. Eu cheguei na Inglaterra em 1990, quando pastoreava a igreja lá em Royal Oak. Havia pessoas que vinham, trabalhavam, e elas saíam do trabalho e vinham para o final da reunião só para estar com as pessoas e trocar uma ideia e conversar, compartilhar. Elas queriam tocar em gente, elas queriam estar perto de outros, porque nós temos uma cultura um pouco mais calorosa, nós queremos estar mais perto uns dos outros, nós conversamos mais, nós temos esse calor. Chamam a gente de latino, não é à toa. Não é para você ficar latindo, não é para poder latir para alguém, mas nós somos pessoas calorosas, nós gostamos de estar próximos uns dos outros. Nós temos uma cultura diferente da cultura onde você vive. Eu não conheço os meus vizinhos há 2 anos que eu moro numa casa, só conheço o vizinho da esquerda, porque ele reclama muito, às vezes quando eu paro o carro um pouquinho na faixa da garagem dele, ele reclama comigo, raramente faço isso. Quando chega um visitante, alguém na minha casa que não sabe, põe logo na garagem dele, a primeira coisa que ele faz é me reclamar: essa garagem é minha, sai daí. E conheço os outros assim de vista, mas nunca troquei uma palavra. Eles do jeito que eles estão, eles ficam. Não levanta, não, nem um good morning, nem nada.
Às vezes eu tento, mas não tem resposta, vou tentando. Uma hora eu consigo falar bom dia para alguém. Nós vivemos neste mundo. Você entra no metrô, põe o jornal na cara, às vezes nem está lendo, só para não olhar para a sua cara. Porque não tem interesse, não existe essa cultura como nós temos, não é igual à nossa cultura. Nós precisamos de tocar as pessoas. Às vezes gostamos de abraçar, gostamos de bater um papo. Isso é bom. Então, comunhão traz essa polinização que vai fazer com que você seja frutífero. Quando você faz uma amizade, você ganha um amigo, você acaba ganhando um irmão. Ganha um amigo e você ganhará um irmão. Você ganha este amigo e quando você menos espera, você tem a certeza de que um dia vocês vão estar juntos no céu. Como cristão, nós temos que tirar essa barreira, nós temos que tirar isso da gente. Às vezes é complicado. A gente encontra gente chata, tem gente chata. Eu sei que às vezes eu sou enjoado, mas Deus vai dar para você amor, para você me tolerar. Deus vai dar para você graça, para você me aguentar mais um pouquinho. Mas é o seu, pensa no seu galardão, pensa na bênção que é para você me tolerar. Minha mulher tem já uma bênção de 16 anos, ela já tem cada ano, eu tenho certeza que Jesus guarda, dá essa pedrinha aqui, mais um ano vencido. Mas você, nós temos essa responsabilidade de fazer amigos. Gente, as pessoas têm falta de amigos sinceros. Você pode talvez contar no seu dedo os amigos que você tem. Amigos que eu falo, amigos para valer. Amigos, entre aspas, que você pode ir para a guerra com ele, que ele vai estar cobrindo você. Amigo que você tem certeza, se ele estiver na sua retaguarda, não virá ninguém por trás para esfaquear você. E ele sabe, se houver alguém que vem à frente de você, vai estar ali para protegê-lo. Eu estou falando de amizade sincera, verdadeira. Eu estou falando isso hoje na igreja, porque nós necessitamos de ter amigos sinceros, porque se nós não aprendemos isso, nós não criarmos esse ambiente, nós não criarmos esta cultura aqui entre nós, os nossos filhos vão procurar amigos em outro lugar. Nossos filhos carecem de verdadeiros amigos, pessoas maduras, e nós sabemos que hoje as famílias estão destroçadas. A nossa sociedade é uma sociedade desgraçada, porque a família, o princípio da família foi quebrado. E nós temos que valorizar essas coisas, e a igreja é o ambiente para se criar, para se ter, para se encontrar amigos de verdade. Não é um amigo que vai dar um conselho para alguém que falhou. Uma jovem que chega grávida faz um aborto. Uma pessoa que está começando a se influenciar por uma amizade, ou seja, alguns falsos amigos, insinuando, levando a drogas. Nós temos que ter pessoas que aprendem e sabem os valores da vida, os princípios bíblicos, e passar para frente não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira saudável e de uma maneira com que nós aprendemos nas Escrituras. A terminar essa história, a terminar esse compartilhamento, eu quero contar uma história que vocês conhecem bem. No livro de Juízes, no capítulo 13,
nós temos uma história de um moço chamado Sansão. Esse moço recebeu uma tarefa importantíssima de Deus. Ele tinha a tarefa de trazer libertação a um povo que estava cativo, oprimido pelos inimigos, pelos filisteus. E os israelitas, eles erraram, voltaram a desagradar a Deus, a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e foram submetidos ao domínio dos filisteus durante 40 anos. Vivia em Sorá um homem da tribo de Dan, chamado Manoé. Manoé. A sua mulher nunca pôde dar filhos. O anjo do Senhor apareceu um dia e disse: nunca pudeste ter filho, mas em breve ficarás grávida e terás um filho. Toma, porém, cautela e não beba vinho, nem bebida fermentada, nem comas alimentos impuros. E quando teu filho nascer, nunca lhe cortarás o cabelo, porque desde o primeiro dia será dedicado a Deus como nazireu. Será ele que começará a libertar Israel dos filisteus. E eu tenho certeza que você conhece a história de Sansão e Dalila. Ou não só Sansão e Dalila, mas de Sansão. Dalila foi o seu downfall, foi a sua desgraça. Não Dalila em si, mas aquilo que estava no coração de Sansão, desprezar as coisas sagradas. Mas imagine um homem como Sansão. Qual seria o espanto do povo se Sansão fosse um camarada musculoso como Arnold Schwarzenegger? É mesmo? Todo mundo poderia, pô, camarada, ou, né, é mesmo fortão, ele tem força mesmo. Agora imagine um camarada como o Cadu, de cabelo comprido, tem forças para arrancar os portões de uma cidade. Você já viu os portões da cidade no dia que fomos no museu, viu? O pessoal que foi no museu lá, nós vimos lá o portão da cidade, da altura quase dessa igreja aqui. Imagine uma pessoa como o Cadu, não vou ser tão, vou melhorar um bocadinho, como um Adonis. Imagine um camarada como Adonis, com a força de Sansão, com uma força descomunal. As pessoas, eu não compreendo um camarada franzino como esse. Ia falar raquite, mas não vou falar. Pequenininho, tem a força que esse homem tem. Onde está o segredo da força desse homem? O segredo da força daquele homem estava apenas em um lugar: na promessa que Deus fez de libertar o povo de Israel. Deus fez uma promessa para a gente, e Ele disse que usaria pessoas simples, comuns como nós. E quando as pessoas olharem para você e perguntarem: onde está o teu Deus? Onde está o Jesus que você prega? Você vem que eu vou falar com você, e você vai ouvir Jesus falando na minha boca. Onde está o Deus que vos disse que ampara o órfão, a viúva? Você vem até a mim, que eu vou lhe dar um abraço e mostrar para você que o meu Deus consola aquele que está abatido, triste. Vem cá e receba o meu abraço e sinta a presença de Deus. Eles vão perguntar: como, por que essa pessoa tem essa força, tem esta vontade de viver, tem esse amor? É simplesmente por causa da promessa de Deus.
Deus prometeu, mas a promessa de Deus não pode ser invalidada pelo descaso que Sansão teve ao contar o seu segredo. Não é contar o seu segredo, porque a força dele não estava no cabelo, senão hoje você ia ver o Eduardo aqui saindo, pegando essas cadeiras todas de uma vez. Olha como ele está cabeludo. A força não estava no cabelo, estava na presença de Deus na vida de Sansão. Sansão foi brincando com as coisas sérias, ele foi banalizando as coisas de Deus. Primeiro ele começou com uma mentirinha, a mulher chegou e falou assim: me diz onde está a sua força, se você trançar com 7 tranças aqui, os meus cabelos, amarrar com uma corda não sei das quantas, que nunca foi usada, eu perco a minha força. E por aí foi, brincando, banalizando, achando que as coisas, até ser engodado, até ser enganado pela sua própria concupiscência. Sansão tinha um problema com mulheres bonitas, não podia ver o rabo de saia. Esse era o mal de Sansão. Ele foi desprezando, mas ele estava buscando as coisas erradas, no lugar errado, e foi exatamente no território inimigo. Se apaixonou por uma filisteia, se apaixonou por uma mulher de outra tribo, fora ali do ambiente, da sua casa, daquilo que ele não devia fazer, ele fez. Ele foi brincando até que ele achou que era insignificante. Eu vou fazer, vou falar e Deus vai me ajudar. Até que ele revelou, contou para ela o que não podia fazer. Ali ele deixou de ser separado de Deus. A sua força, ou seja, a força, o Espírito de Deus que estava naquele homem, saiu dele naquele momento, no momento em que ele banalizou, que ele desprezou a bênção de Deus e a promessa que deveria ser cumprida através da vida dele, que era libertar o povo. E aí, o que aconteceu com Sansão? A primeira coisa que ele fez, ele teve o seu coração dividido entre Deus e as suas próprias coisas. Ele amou outras coisas e desprezou a Deus. Quando ele então tem o coração dividido, ele perde o seu foco. Quando ele tem então a promessa de Deus banalizada na sua vida, as coisas santas de Deus profanadas na sua vida, ele então perde o foco. Ele acaba literalmente perdendo a visão. Agora, sem saber onde ir, para onde ir, sem saber como fazer, agora ele está sendo maltratado, zombado, e ali que está sendo colocado em jogo não é a vida de Sansão. Quem está sendo ali banalizado ou como é que é? Humilhado não é Sansão, mas é o nome do Deus de Israel. Onde está o libertador de Israel? Onde está a força de Sansão? Um Deus que agora não tem mais força, porque estava no homem que cortou o cabelo, agora já não pode fazer mais nada. Mas sabe de uma coisa? Deus não estava preocupado com isso. Mas Deus queria ensinar para a gente também uma lição importante através do erro de Sansão. Deus não queria que Sansão errasse para a gente aprender. Deus não quer que você erre para que seus filhos aprendam. Nós temos nas Escrituras tudo o que precisamos saber para viver uma vida digna, uma vida correta, uma vida santa e agradável a Deus. E temos o privilégio de passar não só para os nossos filhos, mas para os discípulos que vamos fazer. Mas ele agora então pede
arrependido, ele fala: Senhor, me dá força, só mais esta vez. Só mais esta vez. Um homem que, quando banaliza as coisas de Deus, morre prematuramente, mas ele quer, mais uma vez, ele quer a chance. Deus dá para ele a chance. E ele então percebeu, após o seu arrependimento, o Espírito de Deus retornou a ele. E ele então, você sabe da história, ele é trazido, ele pede um garoto que o leve até os pilares do templo, que ele já tinha visto, já imaginava mais ou menos como era. Estava todo mundo ali humilhando, achando que estava humilhando o Deus de Israel. E agora, surprise, surprise, ele matou mais homens na sua morte que em toda a sua vida. Mas Deus não quer que nós morramos para que os nossos inimigos sejam destruídos. Ele quer que nós tenhamos a visão única, essa como igreja, e singeleza de coração, sinceridade de coração para com Ele e uns para com os outros. Na nossa caminhada, na nossa comunhão, o que eu posso fazer por você para que a sua vida seja mais fácil? Algo que você precisa, que você sabe que eu possa fazer, fala comigo. Vai ser o meu prazer poder fazer isso para você. E às vezes nós encontramos pessoas também que não têm coragem de falar. É quando você se achega a essas pessoas, quando você então ganha um amigo, é que você começa a ouvir a voz do coração dele. Aí você começa a ver as necessidades. Se nós estamos longe, nós não chegamos. Mas quando nós chegamos próximos, nós podemos ver a necessidade das pessoas de maneira mais clara, mais nítida. Aí sim, se nós não fizermos, nós estaremos entristecendo o Espírito de Deus e pecando contra o irmão. Então, mais uma vez, o meu desafio para você, eu quero lançar para você, é que você vença talvez a sua timidez ou o seu comodismo. Há pessoas que não querem ser incomodadas, não querem ser incomodadas com o problema dos outros, com a dificuldade dos outros, mas quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, não existe lugar para isso na gente, no nosso meio. E quando nós começarmos a estarmos mais juntos, nós estaremos comendo pão, ou um churrasco, um bolo, de casa em casa. Vamos orar uns pelos outros, vamos partir o pão com singeleza de coração, e você verá os milagres acontecendo. Não só milagres de vidas sendo transformadas, mas você verá que os sinais acompanharão aqueles que creem. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Não existe limites para o que Deus pode fazer com alguém que tem unicidade de visão e singeleza de coração. Então pergunta para Deus essa semana, começa hoje: Senhor, o que tem dentro de mim que talvez crie uma barreira entre o irmão que quer chegar perto de mim, quer chegar para mim, conversar comigo, falar comigo? Tem alguma coisa que eu estou fazendo, ou uma atitude? Me mostra. Deus fala para você, Deus vai mostrar para você. Não feche a porta para ninguém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos encha deste amor. Quando eles precisarem de uma palavra de Deus, que esta palavra saia dos seus lábios. Quando eles precisarem de um abraço de Jesus,
que esse abraço saia dos seus braços. Quando eles pisaram no ombro de Jesus para chorar, que o seu seja os ombros de Jesus. Senhor, nós compreendemos que como seres humanos haverá muita coisa que a gente vai precisar refazer, repensar. E em determinadas situações a gente pode não saber nem o que fazer, mas a nossa prece, a nossa oração é que neste momento o Teu Espírito Santo venha, nos mostre o que fazer, nos revele, ajude-nos a ser consolo, a ser abrigo, a ser encorajamento, a ser tudo o que os nossos irmãos precisam. Que eu seja a resposta da oração deste irmão ou dessa irmã. Porque eu sei que há pessoas que oram há muito tempo por algo e de repente, Senhor, a resposta está na minha vida, na minha atitude. Me ajuda a ver isso. Ajuda cada um de nós como cristãos, como membros do corpo de Cristo, a ver isso, para que o Teu nome seja glorificado. E o mundo saberá que somos discípulos de Cristo se tivermos amor uns pelos outros. Porque não há nada que vence o amor. Não há nada que vence o amor. Obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção da vida. Obrigado por assistir esta mensagem. Clicando agora no like, você ajudará na divulgação dela, ou se inscreva no canal da Link Church YouTube, clicando no botão da direita. Fique com Deus e até mais.